Olá, eu sou a aluna Esther, do segundo ano do Colégio Adventista Gopouva. E neste trabalho, especificamente o documentário, nós iremos especificar melhor, aprofundar sobre a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, do autor Machado de Assis. Bom, mas antes de falarmos especificamente sobre o livro Memórias Póstumas, vamos falar um pouco sobre o autor, a vida de Machado de Assis, especificamente a sua biografia. Machado de Assis foi o escritor brasileiro mais importante da literatura brasileira no século XIX. O autor nasceu em 1839 e veio a falecer em 1908. Machado se destacou principalmente pelos seus romances, contos, embora o autor já tenha escrito crônicas, poemas, críticas literárias e também peças teatrais. A partir do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, assim ele teve início a sua frase propriamente realista. E assim, Machado descobriu seu incrível talento para a análise do corpo humano. Assim, ele descobriu que por trás dos atos bons, da honestidade, existia também a vaidade, o egoísmo e, principalmente, a hipocrisia. Joaquim Maria Machado de Assis, seu nome completo, nasceu na Chácara do Livramento, no Rio de Janeiro. Sim, Machado era carioca. E assim ele foi o primeiro filho do mulato Francisco José de Assis, que era um pintor e decorador de paredes, e também filho da imigrante portuguesa Maria Leopoldina. Quando Machado de Assis tinha 10 anos, ele acabou perdendo a sua mãe. Então assim, o seu pai resolveu sair da chácara onde ele viveu a infância inteira e foi morar em São Cristóvão com Maria Inês da Silva, que assim veio se casar em 1854. Bom, agora falando um pouco mais da carreira em si de Machado, em 1856 o autor conseguiu publicar o seu primeiro poema, que foi intitulado Ela, no jornal Marmota Fluminense. E ainda assim, no mesmo ano, ele começou a trabalhar como aprendiz de tipógrafo na Tipografia Nacional. Em 1873, o autor passou a trabalhar na Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Nome grande, hein? E assim, o autor conseguiu publicar o seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas no ano de 1881. Bom, o fato que podemos lembrar, é que Machado de Assis, durante sua vida toda, foi bem-sucedido. Machado era um homem bem-sucedido. Porém, o mesmo sofria muito preconceito por ser negro, ele era mulato, né? Filho de mulato, ser gago e também sofrer de uma doença chamada epilepsia. Machado de Assis foi o principal fundador da Academia Brasileira de Letras, em 15 de dezembro de 1896. E assim, no ano seguinte, 1897, a Academia Brasileira de Letras foi inaugurada. E assim, ele se tornou o primeiro presidente da instituição e assim conseguiu ocupar a cadeira de número 23, algo que era muito importante. O escritor Machado amava muito a sua esposa, chamada Carolina. E assim ele ficou muito abalado com a sua morte, que aconteceu no ano de 1904. Então assim, 2 anos depois, em 1906, o escritor escreveu um soneto chamado A Carolina, em homenagem à sua falecida esposa. 2 anos depois, o autor tirou a licença do seu trabalho para poder conseguir cuidar da sua saúde, que já estava um pouco abalada, e acabou morrendo no dia 29 de setembro de 1908, no Rio de Janeiro. Bom, agora podemos destacar as obras mais importantes do autor, as mais famosas, que são Memórias Póstumas, de Brás Cubas, que iremos falar hoje, Dom Casmurro, A Mão e a Luva, A Helena, Quincas Borba, Yaya Garcia e Ressurreição. Bom, agora para finalizarmos essa parte da biografia do autor, do nosso grande autor,
Eu tenho uma recomendação de um livro. Para você que quer conhecer mais a fundo a biografia de Machado, ver detalhes da vida dele, aqui está o livro, Memórias Quase Póstumas de Machado de Assis, que foi publicado pela editora FTD. Então, aqui nesse livro, às vésperas da morte, o escritor Machado de Assis, ele decide registrar num caderno alguns fatos da sua vida que ele considera importante. O livro é quase parecido com Memórias Póstumas de Brás Cubas, porém, na verdade, ele é escrito pelo filho da lavanderia da família que Machado contratou, que se chamava Hermenegildo. Assim, ele pega esses fatos da vida de Machado e escreve. Então, se você quer conhecer mais sobre a vida amorosa de Machado, por exemplo, onde ele relata bastante do seu amor por Carolina, conhecer mais a profundo as dificuldades que ele teve que passar, os momentos finais de sua vida, os amigos que ele conseguiu durante a sua carreira, este livro é bom, indicado para você. Bom, então, aqui nós finalizamos a biografia de Machado de Assis. Fica aí a dica do livro, se você quiser aprofundar mais na biografia de Machado. Mas agora vamos falar do livro propriamente dito, que é As Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu sou a aluna Rafaela Gregoriucci, do Colégio Adventista de Gopoú. E como citado anteriormente, iremos tratar sobre a Memórias Póstumas de Brás Cubas, de autoria de Machado de Assis. Já estando cientes da biografia do autor, partiremos para qual a sua relação com a sua escola literária. Lembrando, existem 14 delas, mas neste documentário retrataremos apenas de uma, o realismo. Memórias Póstumas de Brás Cubas foi a obra que inaugurou o período realista no ano de 1881, na literatura brasileira. O autor, até então, que era escritor romântico, publicou a obra realista dessa forma, o autor mostrando seu desencanto com a estética romântica, o conservadorismo que ela representava. Surgem então dois tipos de narrativa: o romance social, também chamado de romance naturalista, que analisava predominantemente o comportamento dos indivíduos e do seu convívio na sociedade, e o romance psicológico, também chamado de romance realista, que analisava prioritariamente as condições e angústias internas dos personagens ou dos indivíduos. Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma narrativa onde predomina a análise psicológica dos personagens, caracterizando-se, portanto, como romance realista. Agora, antes de falar do enredo, gostaria de lhes mostrar uma breve apresentação dos personagens, começando com o protagonista, Brás Cubas. Filho abastado da família Cubas, é o narrador do livro, conta suas memórias escritas após a morte, e nessa condição é o responsável pela caracterização de todos os demais personagens. Também temos Virgília, grande amor de Brás Cubas, sobrinha de ministro, e a quem o pai do protagonista via como grande possibilidade de acesso para o filho ao mundo da política nacional. Temos também Marcela, o amor da adolescência de Brás. Eugênia, chamada de a flor da moita nas palavras de Brás Cubas, já que era filha de um casal que ele havia flagrado quando criança namorando atrás de uma moita. O protagonista se interessa por ela, mas não se dispõe a levar adiante o romance por conta da moça ser coxa. Nha Loló, última possibilidade de casamento para Brás Cubas. Moça simples que morre de febre amarela aos 19 anos. Temos Lobo Neves, casa-se com Virgília, citada anteriormente, e tem carreira política sólida, mas sofre o adultério da esposa com o protagonista. Quincas Borba, teórico do humanitismo, doutrina a qual Brás Cubas adere, e morre demente. Dona Plácida, representante da classe média, tem uma vida de muito trabalho e sofrimento. Prudêncio, escravo de infância de Brás Cubas, ganha depois sua carta da alforria. Agora sim, falando do livro em si, seu enredo é uma narrativa confusa sem linearidade. O personagem principal, como sugere o título, resolve, depois de morto, contar a sua história de vida. Essa narrativa não segue, porém, nenhuma sequência cronológica. Ele inicia pelo seu delírio e morte, e depois conta o nascimento em alternando sem qualquer critério lógico. Episódios de diversas frases de sua vida
sempre com uma alta dose de humor e visão pessimista. Brás Cubas nasceu em uma família rica, proprietária e que lhe possibilitou nunca precisar comprar o pão com o suor do seu rosto. Na infância, foi um menino endiabrado, protegido pela convivência paternal, maltratava os escravos, apontava com as visitas e desrespeitava os adultos. Na adolescência, envolveu-se com uma prostituta, que o explorou por vários meses, mas podendo ser resumida pela famosa frase: Marcela amou-me durante 15 dias e 11 contos de réis. Foi mandado pelo pai para a Europa para estudar e esquecer Marcela. De volta ao Brasil, conheceu Eugênia, moça bonita e romântica, filha de uma amiga de sua mãe. Brás Cubas lembra quando criança flagrara durante uma festa na casa do pai a mãe de Eugênia beijando um homem casado atrás da moita. Como Eugênia não tinha pai declarado, dá-lhe o apelido irônico de Flor da Moita. Mesmo sabendo que o pai jamais permitiria que ele se casasse com uma moça pobre e filha de mãe solteira. Seduz Eugênia e chega a conquistar um beijo dela. Porém, quando descobre que ela é coxa de nascença, ou seja, possui uma perna mais curta que a outra, foge apavorado com a ideia de passar pelo ridículo de casar com uma mulher coxa. O pai de Brás Cubas tem o sonho de vê-lo exercendo o cargo de ministro. Para isso, arranja-lhe como noivo de Virgília, filha de um figurão da sociedade, que facilitará a carreira política do genro. Brás Cubas mostra-se, no entanto, não apático e incompetente, que acaba perdendo a noiva e o cargo para Lobo Neves, um homem arrojado que ele próprio compara como uma águia. Algum tempo depois, Brás Cubas reencontra a Virgília, já casada com Lobo Neves. Desse encontro nasce uma paixão e os dois viram amantes. Virgília é uma mulher ambiciosa e não pretende abrir mão do prestígio social que seu marido lhe proporciona assim. Durante anos eles vivem num ramo adúltero que só acaba quando Lobo Neves é nomeado governador de uma província e Virgília muda-se longe do Rio de Janeiro. Brás Cubas vai envelhecendo, solitário e sem ter feito nada relevante na vida. Com a ajuda da irmã, ainda fez uma última tentativa de casar-se e ter filhos. Fica noiva de Eulália, moça pobre e sobrinha do cunhado Cotrim. A moça, porém, adoece antes do casamento. Assim, Brás Cubas chega no final da sua vida sem ter construído uma família, sem filhos, que dessem prosseguimento ao nome, e sem ter produzido absolutamente nada para as pessoas se lembrarem dele após a morte. No último capítulo, ironiza seus fracassos, afirmando que a vida é mesmo uma miséria e que vale a pena perpetuá-la através dos filhos. Vale mencionar também a presença nessa história do melhor amigo de Brás Cubas, o filósofo Quincas Borba, que reaparece anos depois em romance machadiano do mesmo nome. Depois da morte do amigo, o filósofo e louco também morre Brás Cubas. Suas memórias escritas no além-túmulo são finalizadas com esta contundentes palavras: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Em suas memórias póstumas, Brás Cubas ele acaba criticando a elite burguesa do seu tempo, desmascarando e ridicularizando ela. E ele mesmo já fez parte dela. Ele já fez parte da elite burguesa. E por isso ele acaba falando com certeza, né? Com propriedade de todas as futilidades do seu estilo de vida. E no século XIX houve guerras e revoluções, também a ascensão social e crescimento dos centros urbanos. E na elite econômica predominava o pensamento liberal e os avanços tecnológicos e também a industrialização que estava a todo vapor. E a gente também consegue ver, né, uma grande parte do pensamento religioso que estava em alta em alguns setores. E o realismo veio desse meio, e dentro do positivismo, gerado pela ênfase na ciência. É muito importante lembrar da palavra metalinguagem, já que a obra acaba meio que dialogando com o leitor, e caso você esteja lendo o livro, né, tem vezes que aparenta que o autor está se dirigindo a você, e isso é uma metalinguagem, que é quando a obra fala de si mesma. E o estilo é feito com capítulos curtos,
com intertextualidade, envolvendo outras obras e autores, e também com muitas digressões em que o autor acaba interrompendo a narrativa para dar explicação ou para retomar A outros assuntos. intertextualidade se refere à presença de elementos formais ou semânticos de textos já produzidos em uma nova produção textual. Em outras palavras, refere-se aos textos que apresentam integral ou parcialmente partes semelhantes ou idênticas a outros textos produzidos anteriormente. Leitor incluso no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Todos os narradores de Machado de Assis têm uma função específica e clara, que é o diálogo com o leitor. Isto é, o narrador a todo momento conversa com o leitor numa tentativa de catequizá-lo, de convencê-lo de sua ideologia, além de criticar a sociedade carioca, usada como metáfora para onde a sociedade brasileira Machado procurava convertê-la contra as injustiças sociais de seu tempo. Portanto, o foco desse trabalho está em apresentar o ponto catequista das obras de Machado de Assis, evidenciando o diálogo direto estabelecido pelo escritor, através do narrador, personagem com o leitor, em uma busca incessante de trazê-lo para a história, tornando o personagem que irá julgar a decidir a importância de cada fato. A vida de Brás Cubas foi basicamente inútil e ele mesmo reconhece que nunca sequer precisou trabalhar para comprar o próprio pão com o seu suor. E se você vê resumos ou se você lê o próprio livro mesmo, você consegue ver em algumas partes que a vida dele foi repleta de derrotas, decepções, tragédias. E enquanto ele era vivo, ele não dizia tudo o que pensava, mas quando morto, ele acaba revelando que não foi a melhor pessoa.